Olá pessoal, legal, Cleiton, Jaqueline, Vânia, Fernanda, legal pessoal, sejam bem-vindos aí. Só vou aguardar um pouquinho, chegada de mais alguns, tá? Hoje então, oi Vânia, seja bem-vinda. Marley, muito bom. Pessoal, hoje nós estamos então com a live seguindo pelo @o Espaço Índigo, também estamos pelo @Pedro Lazarim. Então as duas frentes aí, só vou aguardar mais um pouquinho. É um tema bem gostoso da gente trabalhar, apesar de bem complexo, né? Para quem às vezes está vivendo essa situação. Já quero deixar de antemão, então, à medida que talvez, se vocês já conhecem alguém que está passando por esse processo, alguma dúvida de vocês, fiquem à vontade em estar colocando. Acho que hoje, esse tempo que nós ficaremos aí, 40 minutos a 1 hora, é destinado também para vocês e quero estar levando o máximo de informação possível para vocês. Beleza? Então, qualquer dúvida, qualquer compartilhar ligado ao câncer de intestino, vai ser um maior prazer em estar trazendo aí para vocês o máximo de informação possível. Já estamos chegando aí a um tempo legal para a gente começar. Tem respeito a todo mundo que já entrou. Legal. Pessoal, eu vou começar trazendo algumas informações, primeiro básicas, a respeito do que nós vamos falar hoje, né? Que é o câncer de intestino, segundo a reprogramação biológica. Então, para a gente começar falando, nós precisamos pensar no que, qual tecido embriológico é formado o intestino, tá? Então, todas as nossas mucosas do corpo, então pega o intestino, pega uma parte do estômago, fígado, tem uma parte do pâncreas, toda a parte também de laringe, esôfago. Então, toda essa parte da mucosa, ela é formada por um tecido embriológico chamado endoderme, tá? Isso só é importante para que vocês saibam que a endoderme ela é formada por um tecido muito arcaico, muito antigo, tá? Guardem bem isso para vocês entenderem qual é o motivo do corpo estar gerando um tumor, tá ok? Então guardem endoderme e um tecido muito antigo, muito arcaico. Isso lá na frente vocês vão entender melhor. E também nós precisamos entender qual é a função do intestino, né? Talvez para muitos é muito simples, muito fácil, para outros talvez não entende muito sobre o intestino. Mas o intestino então ele é um tubo onde vai estar passando todo o alimento e ali vai ser absorvido os nutrientes, né? Tem toda a decomposição ali por bactérias e é absorvido então esses nutrientes e o que não presta mais ali é eliminado por meio das nossas fezes, né? Então, se vocês pensarem, ele é um tubo e que ele capta aquele alimento e depois o restante é eliminado, né? Lembrando que quanto mais distal, menos nutrientes tem, né? Então, o intestino ele vai fazendo um monte de curvinha e depois toda a reta final ele elimina. Então, quanto mais distal está esse bolo fecal, menos nutrientes tem, mais, vamos colocar mais sujeira, né? E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então,
Hoje já tem muitos estudos mostrando que o intestino ele é como o nosso segundo cérebro, tá? Inclusive já foi encontrado como se fossem células muito parecidas com a parte neuronal. Então existe uma informação muito profunda entre o intestino e o cérebro. É uma comunicação direta e isso é muito legal. Então, quando nós temos um bom funcionamento do intestino, nós temos também um bom funcionamento cerebral, nível de memória, a nível de raciocínio lógico, raciocínio rápido. Isso também está muito ligado ao bom funcionamento, uma boa absorção, um bom funcionamento intestinal. Tá? Apenas algumas informações assim. Legal. Então, pessoal, o câncer ali, ele tem um motivo. Então eu quero trazer para vocês, primeiramente, qual é a visão da medicina, né, em relação ao câncer. Porque o câncer, para a medicina hoje, se vocês forem ler, a maior parte das condições ali é como se houvesse uma mutação, né, e o nosso corpo quase como se perdesse o controle do nosso corpo, né? Então as células começam a crescer e desenfreadamente o nosso corpo não tem mais o controle sobre o que morre e o que nasce de célula. Mas se vocês pensarem e começarem a se questionar o porquê que o nosso corpo faria isso, talvez não faria sentido, né? Quase como o nosso corpo tentando nos matar. Parece que não faz muito sentido. Então, quando você começa a se questionar, tem algumas coisas que ficam em aberto, né? E na minha percepção, e espero até o final ver se isso faz sentido para vocês, é que isso para mim foi a explicação mais plausível sobre a formação de um tumor. Ao seu, seja bem-vindo, meu querido. Então vamos lá. Qual é a origem disso? Né? Esse é um estudo de um médico alemão chamado Dr. Hammer, onde ele percebeu que sempre quando nós vivenciamos um trauma emocional extremamente impactante, isso é impactado no nosso cérebro e depois acontece alguma alteração em algum órgão, né? Pensando no intestino, a principal alteração acontece numa marca que acontece no tronco encefálico. Então imagine, você vive uma situação extremamente impactante na sua vida, inesperada. Aquilo é tão impactante que isso marca o cérebro e naturalmente o seu intestino começa a ter uma alteração. Entenda por quê. Imagine só, o intestino ele tem sempre uma conotação, lembra, é um tubo que capta, termina uma digestão, porque ele recebe também suco pancreático e biliar, então ele termina mais ainda a quebra dos alimentos, depois ele é absorvido. Então, situações em que eu sinto como se fosse um desgosto, uma raiva, algo como se fosse quase como nojento, né? E que isso dura um tempo muito grande, isso leva a uma alteração. Quando é uma coisa muito simples, né? Não acredito que eu estou vivendo isso, como se fosse algo, uma raiva, onde eu não estou conseguindo digerir, mas é resolvido rapidamente. Logo em seguida, a gente tem as diarreias, tá? Então, coisas que são pequenas, que não são tão impactantes na nossa vida. E Yara, só vou fazer um comentário aqui. Yara, amanhã ainda vai estar no Story e também no meu YouTube, no meu canal, tá? Depois eu vou estar disponibilizando para vocês, beleza? Mas só vamos continuar aqui. Então, se a gente pensar na diarreia, é apenas uma resolução, né, de algo pequeno, né, que não tem um grande impacto. E porque também foi um curto espaço de tempo. Né? Então, vivenciei um processo
meio difícil, uma briga que foi intensa, mas que eu pude resolver isso rapidamente. Então, logo em seguida eu tenho a diarreia como um processo de eliminação de toda aquela informação, de toda aquela situação que eu vivenciei. Então a gente pode dizer também que as diarreias elas acontecem por um bom motivo. A gente até brinca que se a gente está com diarreia, a gente está perdoando, a gente está aceitando, a gente está curando. Então é um bom motivo a diarreia. Né? Agora, se eu vivo algo muito denso e que dura muito tempo, tá? Uma coisa muito comum divórcios que demoram muito tempo, ficam brigas que duram meses, muitos meses ali dentro dessas brigas. Isso pode estar levando a pessoa a ter um problema mais grave a nível intestinal. Demissões, que muitas vezes levam a processos também que demoram muito tempo. Heranças, tá? Que são coisas, se vocês repararem, tudo que eu estou falando para vocês, desde a herança, um divórcio, que às vezes envolve filhos e tudo mais, uma demissão, o trabalho, o dinheiro que leva a vida, se vocês repararem, está ligado muito a uma situação muito vital, tá? Ou seja, se vocês pegarem o intestino, por mais que está ligado à raiva, a desgosto e tudo mais, isso está muito ligado a uma situação muito vital para mim, né? Que eu estou sentindo que também estou perdendo. Isso me gera uma raiva muito grande. Então, como o nosso corpo interpreta isso? É como se eu estivesse engolindo algo muito ruim e que eu não estou conseguindo digerir, tá? Então, o meu corpo, ele entende que eu preciso criar novas células para eu absorver mais e também digerir mais. É como se aquele tumor no intestino tivesse a função de facilitar a eliminação, tá? Ao contrário do que a gente pensa, ele sim. Então, por isso que muitas vezes o diagnóstico de tumor de intestino ele é feito após algum tempo de diarreia, tá? Então, isso acontece por quê? Porque o corpo está numa tentativa de eliminar toda aquela sujeira, toda aquela situação que essa pessoa está vivenciando. Então, ou seja, reparem bem, percebam que tem um motivo, tem o Hammer, que é o médico alemão, ele deu o nome de Programa Biológico de Sobrevivência. Então, meu corpo se adapta, cria uma nova função ou amplifica uma função para que facilite a resolução daquela situação. Percebam como é belo, né? Como a natureza ela é perfeita. Ela vai fazendo, ela adapta o nosso corpo para que a gente consiga eliminar uma situação que está muito densa. Tudo bem até aqui, pessoal? Lembrem que qualquer dúvida que tiver, já podem estar colocando. Oi, Lúcio, seja bem-vindo. Então, nós temos ali o intestino delgado, que é essa parte que eu estou falando para vocês, e também o intestino grosso. Então, o intestino grosso é a parte mais distal. Então, ela é mais, talvez, mais densa. Situações mais pesadas, onde houve um desgosto muito grande, em que eu não consigo lidar com isso. No intestino grosso é onde também a gente percebe as constipações, pessoas constipadas, está muito ligado também a grandes carências, normalmente carências muito familiares, tá? Pessoas que vivenciaram ao longo da vida situações onde se sentiram abandonados, rejeitados e se sentiram muito carentes, seja de afeto, seja de amor, seja de carinho, do que for. A carência muitas vezes leva a uma constipação, tá? Algumas doenças extras que acontecem, né? Por exemplo, a diverticulite,
ela é uma fase inicial também desse contexto, tá? De desgosto, de uma raiva, algo que eu não estou conseguindo lidar, que eu não estou conseguindo digerir, tá ok? Depois também nós temos as retocolites, que elas são mais intensas também, elas doem muito, dá muita cólica, tá? Síndrome do intestino irritável, sangramentos também durante as fezes, acontecem já numa fase de resolução, tá? Então as retocolites, síndrome do intestino irritável, percebam que tudo isso é uma fase de resolução. E isso acontece quando, tá? Imagina que tem um cliente, ele está se separando e isso durou um ano, toda a separação. E foi muito difícil, foram muitas brigas, não conseguiam se acertar, os filhos ali no meio da jogada, muito sofrimento, com muita raiva. Ali naquele momento, durante todo esse processo, pode ter havido então na formação de um tumor. Né? Lembra então que eu falei? Formação de um tumor, isso vai facilitar o processo digestivo daquela informação que o corpo está recebendo. Depois, quando passou aquele processo todo, terminou, as coisas foram bem esclarecidas, as duas partes tiveram um bom posicionamento e essa pessoa se sentiu, opa, tá tudo bem comigo, estou me sentindo bem. Nesse exato momento, acontece uma degradação desse tumor, tá? Então ali chegam alguns tipos de bactérias, elas formam como se fosse eles englobam então aquele tumor e ali naquele momento acontece um processo de caseificação, ou seja, eles começam a degradar todo o tumor. E nesse período sim pode haver muita cólica, muita dor, muita diarreia e até mesmo, dependendo do grau, pode haver também algum sangramento, mas não é nada para se assustar, e sim pensar que o corpo está passando por um processo de resolução, tá ok? Então é muito importante a gente perceber que dentro do câncer ou dentro de uma doença intestinal, nós temos duas fases que precisamos estar bem atentos. A fase inicial, que sim, ali pode ser formado um tecido, e a fase de resolução. E normalmente o diagnóstico com sintoma ele é feito numa fase de resolução. Então, muitas vezes, a pessoa, se ela consegue trabalhar esse trauma, consegue viver, consegue estar calma, muitas vezes o próprio corpo consegue já fazer todo o processo, sem precisar de tratamento. Nós não somos contra tratamento médico, nada disso. É apenas algo que pode ser somado, né? A gente sempre trabalha com agregar conhecimento, né? Somar conhecimento. Isso é importante a gente perceber, tá? E quando a gente entende o processo que o meu corpo está vivenciando, eu fico muito mais tranquilo. Porque nós temos uma situação que é muito grave na situação do câncer, né? Que é quando eu tenho medo, tá? Então, normalmente, eu conheci vários casos até de morte, né? Por causa do câncer de intestino. E ficou muito claro que as causas de morte foram por medo, nem tanto pelo câncer. Porque assim, a pessoa tá ali, tá bem, né? E ela recebe o diagnóstico, ela tem um medo. O que acontece nesse momento? O meu corpo é inundado de líquido, porque o meu rim entende como se eu estivesse passando por um processo de abandono. Estou totalmente sozinho e eu estou correndo um grande perigo. Então uma das estratégias é acumular líquido para que eu dure mais tempo de sobrevivência. Então, nesse momento, todo o processo
inflamatório que está passando ali, ele amplifica. E ao mesmo tempo que acontece a amplificação no intestino, acontece naquele foco que eu falei para vocês no cérebro. E é ali que mora o perigo. Quanto mais medo, maior o encharcamento que vai acontecendo no intestino e também no cérebro. E é no cérebro que muitas vezes acontece uma parada cardiorrespiratória. Por causa do encharcamento, o acúmulo muito grande de líquido em centros de batimento cardíaco, centro respiratório. Tá? Nós temos um ponto aqui, vamos lá. Então, quando estamos passando por algum problema e não falamos, ficamos tristes, com raiva, sentimos cólica, a tristeza consome, já há casos na família. O que fazer, Pedro? Muito bem, Marley. É bem isso, né? Só que vamos trazer mais realmente a conotação da raiva, tá? De um desgosto. Talvez a raiva que está acontecendo, ela pode depois ser transformada numa tristeza, porque talvez você não gostaria de estar passando por isso. Mas o foco principal é bem a raiva mesmo, tá? Toda a parte digestiva, ela está muito ligada à raiva. Nesses casos, é necessário, dependendo de onde está vindo isso, resolver isso o mais rápido possível, seja da maneira real, né? Vou dar só um exemplo. Da maneira real, por exemplo, é uma separação, então o quanto antes eu resolver isso, mais rápido eu resolvo, né? Eu também termino esse processo no meu corpo, mas também tem como eu fazer uma resolução a nível emocional, que é um processo realmente de ressignificar esse problema dentro de mim. Então, por exemplo, às vezes a minha raiva pode estar direcionado à minha esposa, né? Já que eu estou dando esse exemplo de separação. Então, o meu processo é um olhar para ela e perceber o que ela significa na minha vida. Vamos trabalhar um pouco isso mais profundo. Imagine que agora, com a separação, eu estou sentindo como se a separação ela está me controlando, ela está tentando tirar tudo de mim e me controlar, para que ela possa controlar a minha vida. Vamos dar um exemplo assim. E aí eu vou lembrando e vou buscando aonde nasceu essa emoção. E aí eu percebo que essa sensação de ser controlado, de tirar tudo da minha vida, eu senti isso com meu pai. Que ele queria controlar tudo e queria tirar todas as coisas que eram boas para mim. Então vocês concordam comigo que eu posso ressignificar isso olhando para o meu pai e não para minha esposa? Então ressignificar é perceber aquilo, muitas vezes, que aquela situação representa na minha vida e dar um novo significado. Ou seja, conseguir me colocar no lugar do outro, perceber quais as necessidades do outro e ver até que ponto eu posso ceder e até que ponto o outro também pode ceder. No sentido, como nós estamos falando apenas de você, né, Merley, ou só de mim, assim, de uma pessoa, nós temos que ressignificar as coisas internamente. Ou seja, ou eu concordo com uma situação, eu olho para aquilo, percebo que aquilo não vai mudar, a pessoa não vai mudar, então eu percebo como eu posso concordar com essa realidade, como eu posso perceber que essa realidade não vai mudar, como fica a minha realidade dentro disso. Eu conseguiria ficar bem com isso? Né? Um outro ponto é talvez fugir, né? Ou seja, como eu posso me distanciar dessa situação? E como eu posso olhar para minha esposa, ou para o meu irmão, ou para minha mãe, ou para o meu pai, ou para o meu chefe, e dar um bom lugar no coração. Perceber que o que eles fizeram não foi para me maltratar, não foi a intenção, mas sim defender um ponto de vista deles.
defender o que é melhor para eles. Quando a gente percebe que as pessoas não estão nos atacando porque eles querem fazer algo de mal para mim, as coisas ficam muito mais leves. Observe se faz sentido para você, Merley. É um ponto, ele é muito interno, tá? É uma situação que realmente você precisa vivenciar internamente, aceitar ou concordar com o que você está vivenciando e deixar que aquilo se expresse. Assim, fica muito mais fácil em lidar com essas relações que são mais trabalhosas, tá ok? Verifica se faz sentido para você. Outra coisa, pessoal, é algo um tanto quanto profundo também, né? Nós temos dois hemisférios no nosso cérebro. O lado direito é o lado mais emocional. O lado esquerdo é o lado mais racional. Para a gente vivenciar um trauma e ocasionar todo esse processo de alteração, nesse momento nós vamos falar sobre intestino, é necessário que eu tenha vivenciado um processo emocional muito forte, tá? Então, para que eu resolva isso, eu não posso resolver de uma maneira racional, entendendo, então beleza, então aconteceu isso, isso e isso, então agora é só eu fazer isso. Não vai resolver, entende? Então, enquanto eu estou muito no hemisfério esquerdo, sempre racionalizando o processo, eu não resolvo. Eu preciso vivenciar aquilo de uma forma emocional. Eu preciso entrar na dor, eu preciso vivenciar aquele processo. Seja de raiva, de medo, de tristeza ou do que for que eu estiver vivendo. Nesse momento, é uma situação de raiva mesmo, um desgosto, um nojo daquela situação que eu estou vivenciando. Então, quando eu me permito vivenciar toda essa emoção que está aqui dentro, eu tenho uma oportunidade de sim entrar num processo de cura, onde o meu corpo resolve todo esse processo. Ele degrada todo o tumor e elimina o tumor. Então isso o nosso corpo é capaz sim de fazer, tá ok? A gente só precisa entrar realmente na mesma frequência do trauma, tá? E para isso eu preciso estar no estado emocional e não tanto no estado racional, né? Pessoal, verifiquem se vocês lembram de alguém que vocês conhecem, tá? Que tiveram algum tipo de tumor, de preferência de intestino. Se vocês têm também alguma pergunta a respeito disso. Vamos compartilhar. Às vezes vocês já encontraram, já vivenciaram algum processo com alguém, acompanharam alguém que teve o câncer de intestino e acompanharam todas essas reações, né? Isso ajuda bastante no nosso bate-papo. Olha, a Andressa aqui também falando do seu avô. Isso mesmo, Andressa. Se você estiver bem à vontade, você pode estar compartilhando como foi para você acompanhar essa história do seu avô. A Simone também disse que já teve. Muito bem, Simone. Também se quiser compartilhar algo ou perguntar algo, talvez que fez sentido para você, às vezes você pode reconhecer o seu trauma nesse momento, né? O trauma que você vivenciou lá atrás, nesse processo de não conseguir digerir algo que você teve que suportar, algo que você teve que aguentar durante um período, e talvez um período até grande, não é um período muito curto. Olha só, Amanda aqui dizendo, eu tenho síndrome do intestino irritável. Podes comentar mais sobre essa relação? Sim, Amanda. Isso, isso vale porque tá tudo muito ligado, né? A síndrome do intestino irritável é uma parte crônica do intestino. Então, quando você vive uma situação ali traumática, né?
seja, uma situação de raiva, de desgosto, onde você sente que você tem que aguentar durante muito tempo, ou, por exemplo, eu não consigo perdoar alguém, isso dura durante muito tempo, pode formar o tumor ali. Depois da formação desse tumor, você entra num processo de resolução. Nesse momento que vem as diarreias. Se você entra num ciclo vicioso nesse momento, ou seja, imagina que você, dentro desse processo de separação, a separação termina, né? E a separação termina, mas que depois disso você começa novamente a viver outros processos com a ex-esposa, você pode entrar num processo de ciclo vicioso. E aí, nesse momento, que o intestino fica crônico, e aí se dá a síndrome do intestino irritável, tá? Que é essa relação, ou seja, é o intestino crônico, você vivenciou algo que você não conseguiu resolver por completo, você começou a resolução, mas você não terminou, tudo bem? A Clay aqui também disse que esses traumas são apenas familiares. Não, tá? Como eu falei, isso pode estar ligado também, tá? Seja a divórcios, que daí é parceiro, também demissões, tá? Processos ligados muitas vezes à empresa, ao trabalho, tá muito ao mundo onde eu vivo. Mas lembrando, precisa ser algo muito vital, tá? Então, por exemplo, o dinheiro pode ser vital para mim, a relação com alguém pode ser vital para mim. Então, precisa ter essa conotação vital, senão pode afetar outros órgãos, outros tecidos. Tá ok? Claro, veja se faz sentido para você isso também. Tem mais um comentário aqui, olha. Foi bem difícil, lembro que ele emagreceu muito, ficou fisicamente irreconhecível. Andressa, realmente nesse processo, né? A diarreia, a pessoa realmente ela entra quase que, ela vai murchando, né? E isso pode trazer um impacto muito grande, tanto para a pessoa quanto os que estão fora. E principalmente, lembrem que eu falei do medo. O medo é o que causa as situações mais densas, tá? Normalmente é comum a pessoa perder bastante peso, mas quando perde muito mesmo, quase irreconhecível, a gente percebe que tem muito ação de medo ali sim, tá? Olha a Sandra também comentando aqui. Não cheguei a ter câncer, mas uma endometriose que rompeu meu destino, mas que deve ser intestino. Quase tive infecção generalizada. Sandra, é bem por aí mesmo. Olha só, tive que usar bolsa de colostomia, foi bem difícil. Isso mesmo, Sandra, é um processo bem difícil, né? Quando você passa por uma infecção, passar por bolsa de colostomia é algo doloroso, é algo desconfortável, né? A gente meio que perde um pouco a liberdade da própria vida e às vezes é necessário, né? Não é uma coisa, no seu caso específico, Sandra, não é algo, por exemplo, que biologicamente poderia ter sido resolvido, né? E realmente a melhor resolução ali para ti foi a parte cirúrgica mesmo, né? Como fazer essa limpeza para que o intestino funcione normalmente? É a Kátia. Ok, Kátia. Kátia, aqui nós estamos falando mais das causas emocionais, né? Dos traumas emocionais que causam uma alteração no nosso corpo, tá? É óbvio aqui, né, que a gente precisa deixar muito claro que uma boa alimentação, né, ajuda bastante o funcionamento do intestino. Mas não é só isso, né? A gente fala assim que muitas vezes o que é uma boa alimentação é a gente não ter vícios, né? Não ficar comendo somente uma coisa, né? Mas se eu tenho uma alimentação regrada, com bastante variedades, isso já traz também um bom funcionamento. Com relação à limpeza da parte intestinal, aí acho que daria assunto para uma outra live, que seria bem legal também, tá ok? Mas vamos focar hoje mais nas causas emocionais, o porquê que nosso corpo gera esse tumor, ou algumas outras doenças também de ordem intestinal.
Marley, tão perfeita a sua colocação. Só compartilhar um caso. A pessoa foi tirada do posto que ocupava no trabalho. Ele não aceitou e até hoje não aceita, encontrando-se em estágio final do câncer. Perfeita, perfeitamente, Marley. Que ótimo essa colocação e esse exemplo, um exemplo real, um exemplo prático, né, que cabe totalmente ao tema de hoje, né? Ou seja, ele é tirado do posto de trabalho, muita raiva, não consegue aceitar, não consegue perdoar essa situação. O corpo gera aquele tumor no intuito de ajudá-lo, mas que provavelmente ele entrou no estado crônico, medo, isso amplifica ainda mais a formação desse tumor, aumenta muito mais. E quanto mais medo, maiores as chances de vivenciar outros traumas e gerar outros tumores, as ditas metástases, né? Então, perfeita colocação, Marley. Muito bom esse exemplo. E quem teve, a Sandra novamente aqui, pessoal, e quem teve diverticulite vem de causas emocionais? Sim, tá? A diverticulite ela é uma fase inicial, a causa é a mesma, tá? Lembra? Desgosto, raiva, não consigo suportar, eu sou obrigado a aguentar aquilo comigo, né? Mas é numa fase inicial. Então são formados esses divertículos, né? Tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, e eles são, acompanhando alguns casos, eles são bem trabalhosos, causam muita dor, muito desconforto, e tem que estar bem atento e prestar muita atenção. É uma causa que precisa estar bem ligado para realmente finalizar todo o trauma que essa pessoa vivenciou, para que realmente as coisas finalizem. Realmente existe uma cura da diverticulite, não algo que fica dentro de um ciclo vicioso, que é o que eu mais acompanho, né? Olha só, a Thaís também fazendo um comentário aqui pra gente. Fiquei com colite crônica após um doloroso processo de divórcio. Depois de fazer uma busca espiritual intensa, consegui frear os sintomas. Muito bem, Thaís. Perceba, né? Nós estávamos falando agora sobre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Ou seja, essa sua busca provavelmente te levou a ampliar cada vez mais o seu hemisfério direito. Você vivenciou todo o processo, você se jogou dentro desse processo e é por isso que você está tendo uma redução dos sintomas e provavelmente, quanto mais você mergulhar nisso, daqui a um tempo você já pode estar dando um outro depoimento dizendo que você curou todo esse seu processo, tá? Isso é bem legal, pessoal. Quando a gente percebe que não é apenas um frear de sintomas, mas sim eu tive a cura completa de algo, tá? E é totalmente possível, né? Quando eu entendo do meu corpo, quando eu trabalho o meu trauma, as coisas caminham naturalmente. Isso é muito bonito da gente observar, tá? Tem caminhos muito bonitos. Pessoal, hoje, em relação ao assunto, né, acaba ficando mais curtinho, mas também quero deixar as perguntas. Olha só, tem mais uma aqui. Eu entrei no meio da live, mas peguei você falando algo sobre síndrome do intestino irritável. Há muito tempo atrás tive esse diagnóstico. Um doce de mel. Depois deixa seu nome. Então, eu estava falando, a síndrome do intestino irritável, então, os traumas que envolvem o intestino no geral, é isso, né? É raiva, tá ligado também a um desgosto, a não conseguir suportar, não conseguir aguentar, né? Eu sou obrigado a aguentar algo, né? Onde você fica segurando aquela situação. A síndrome do intestino irritável é quando você começa a resolver o processo e você fica no estado crônico, tá? Eu dei um exemplo agora há pouco de um divórcio que termina
E depois que termina e as coisas começam a se acalmar, a pessoa entra no processo de resolução, começa a ter diarreias ali, e aí nesse momento começam outros problemas, né? Ou seja, ele entrou na solução, depois fica num processo crônico durante muito tempo. Essa é a situação da síndrome do intestino irritável, tá ok? São processos mais crônicos e que são necessários haver uma intervenção, um processo mais intenso, tá? Uma coisa, a doença de Crohn, tá? Que também entra a parte do intestino, ela tem um traço muito específico de uma dificuldade muito grande em perdoar ou aceitar o pai, tá? Eu tive alguns casos onde a questão de trabalhar toda essa situação de perdão, de aceitar ou de concordar com o pai, quando a pessoa consegue, ela tem uma cura total. Mas quando isso é muito denso, isso pode levar a uma piora, né? Porque aquilo fica, e o Crohn é uma doença dita na medicina como crônica. Então, isso vai perdurando, 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 e a tendência é apenas ir piorando enquanto a pessoa não resolve esse problema, esse processo. Tá? Então, esses são os vamos dizer, as doenças ou as alterações que acontecem no intestino. Tá? Quero trazer para vocês, então, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, vamos compartilhar. Tá bem legal esse bate-papo hoje, estou bem feliz. E para quem tem interesse, tá? É isso que eu estou falando, é da reprogramação biológica. E agora em março nós estaremos com a formação aqui em Blumenau. Então, quem tiver interesse ainda pode estar entrando em contato. Lembrando que esse vídeo vai estar no canal do YouTube, tá? Depois é só também curtir lá, para quem não conseguiu assistir inteiro. Vai ser um maior prazer estar com vocês também lá no YouTube, tá ok? Alguém mais tem alguma pergunta para a gente bater esse papo? E também, para quem tiver interesse sobre algum tema específico, podem estar deixando no comentário abaixo, tá? Olha só, podemos depois sugerir temas. Isso mesmo, Marley. A próxima segunda, talvez eu vou transferir para um outro dia, porque eu tenho uma reunião na segunda-feira. Mas podem estar deixando os temas, tá? Tem alguns temas que algumas outras pessoas pediram, mas vocês podem estar deixando, tá, abaixo no comentário qual tema vocês querem que seja falado, né? E aí nós vamos estar fazendo todas as segundas às 8 horas da noite, nós vamos estar conversando um pouco sobre alguns temas. Tem só mais um comentário aqui, obrigado. Eu não consigo me recordar o que estava passando na época. Faz muito tempo e volta e meia ainda sinto alguns resquícios da síndrome. Muito bem. Talvez quando a gente não consegue lembrar, talvez realmente é buscar uma sessão, uma terapia, algo que faça com que eu recorde qual é a origem desse trauma que eu vivenciei e essa alteração que aconteceu no meu corpo. Beleza? Então, pessoal, olha, foi um prazer estar com vocês. Depois deixe no comentário algum tema que vocês querem, algumas dúvidas que vocês têm. Nós vamos batendo um papo na próxima live, novamente pelo Espaço Índigo e @Pedro Lazarim. Estaremos juntos aí no próximo tema. Beleza, pessoal? Uma ótima semana para vocês e nos vemos então na próxima live. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.